motores 4 tempos. Primeiro tempo, admissão. Vamos lá, um motor normalmente aspirado, ou seja, um motor que não tem uma sobrealimentação. Quando o meu pistão desce, se você fizer uma analogia com uma seringa, como que vai funcionar? Se você tampar uma seringa com a ponta do dedo e você tentar puxar ela, aquela seringa de remédio, às vezes alguma coisa assim que você tem em casa, o que vai acontecer? A ponta do seu dedo não vai tender a ser puxada. Esse movimento aí de você puxar o êmbolo, imagine que é o seu pistão descendo no motor. Você tem uma força de sucção, é uma força, vamos dizer assim, negativa, é uma pressão negativa, é uma pressão de vácuo. Então você está puxando o ar. Quando você puxou o ar sem tampar ali na seringa, agora você tampa a seringa e tenta comprimir. O que vai acontecer? Você consegue comprimir até certo ponto. Chega uma hora que você tem que fazer muita força e não consegue mais. Esse é o tempo da compressão. Terceiro tempo, tempo motor aqui ou a explosão, que é o quê? Quando você tem a fagulha e essa fagulha causa a explosão da mistura ar e combustível que você acabou de jogar lá para dentro do cilindro. Quarto tempo, o escapamento. É como se agora você pegasse toda essa mistura que explodiu e apertasse de uma vez só o êmbolo ali da seringa, fazendo um parêntese com o motor, jogando todo esse gás da queima para fora. Então, seguindo aqui, nós temos as fases do nosso motor 4 tempos. Como que vai funcionar isso daqui? Vamos lá. Curso descendente, ou seja, a parte que está descendo, é o tempo da admissão. Então vamos lá. A primeira fase, a fase de admissão. O que vai acontecer? A sua válvula, essa daqui, de admissão, perceba que ela tem um espaço entre a parede aqui, o assentamento dela, e a posição realmente dela. Então o ar que vem de impacto na aeronave vai chegar e vai ser admitido. Por que movimento? Pelo movimento de descida do pistão. É esse movimento de sucção. O meu pistão, ele vai descer, ele vai vir até essa posição inferior, ele vai vir até aqui embaixo. Então, ele vai estar trabalhando normalmente, ele vai descer, vai ficar lá embaixo. E depois vai ser comandado para essa válvula o fechamento. Aí o meu pistão vai subir de novo. Subiu o pistão. Quando o meu pistão sobe, ele vai comprimir nessa região em azul aqui que você está vendo, vai comprimir toda a mistura ar-combustível. Quando ele comprime essa mistura ar-combustível, é a hora que a vela, essa aqui ó, vai fazer a centelha, provocando a explosão. O que acontece nesse momento? Quando ela dá a centelha, a gente tem um movimento de descida novamente do meu pistão. Quando o meu pistão desce, ele despeja toda a potência no eixo de manivelas e após isso daí, você tem um movimento de subida. Só que agora a gente vai ter aqui a outra válvula, a válvula de escapamento, abrindo, para permitir esses gases da queima serem jogados para fora do motor. Então, tudo isso daqui vai lá para o escapamento da aeronave. Então, esse vai ser o funcionamento básico dessa modalidade de motores. Então, assim, esses motores são muito comuns, seja na aviação, seja no dia a dia automotivo. Então, todos esses processos vão acontecer várias e várias vezes num segundo, num minuto. Então, a gente vai ter rotações relativamente altas nesses motores. Então, acredito que até aqui está todo mundo conseguindo entender bem. Só que temos algumas modificações. O que acontece? Aqui são basicamente definições sobre o conceito das válvulas. As válvulas, elas são comandadas por um eixo de ressaltos. Que eixo de ressaltos é esse? O eixo de ressaltos, ele vai ser como se fosse um bastão, vamos colocar assim, isso aqui no caso dos carros normais, em que você tem vários pontos maiores deslocados um do outro. Então, se você olhar de frente, ele vai ter um formato como se fosse de uma gota. E a gente tem
um para a válvula de admissão e o outro que tiver atrás vai ter para válvula de escapamento. E ele vai ter um comandinho bem em cima de cada válvula para comandar a abertura ou fechamento. Então, com a rotação dele aqui, quando ele bate nesse comando, ele empurra a válvula para dentro lá do cilindro, abrindo-a ou fechando. Então, o que acontece com esse comando de válvulas? A gente tem carros muito famosos, como por exemplo, o Civic Si, que tem o comando de válvulas variável. O que é isso? Ele vai modificar os tempos em que a abertura ou fechamento estão acontecendo. A gente viu ali o ciclo bem básico do motor, em que ele admite num tempo, aí ele fecha no outro, mas a gente pode modificar para conseguir algumas nuances de performance. Exemplo, o AVAA é o avanço de abertura da válvula de admissão. O que significa esse avanço de abertura? Quando o meu pistão ainda está fazendo um movimento de subida ainda, ele não está totalmente no ponto morto, você já comanda a sua válvula de abertura para permitir a entrada de ar. Então você está avançando, então você está adiantando. Quando você tem o ATFA, é o atraso no fechamento da válvula de admissão. O que significa? Que você vai ter um tempinho a mais com relação ao giro do eixo de manivelas, lá do virabrequim, para abrir a sua válvula, ou nesse caso, para fechar a válvula. Beleza. E você pode modificar os ângulos. Eu mostrei na tela para vocês a diferença entre esses ressaltos. Então, você pode modificar, colocar um comando, que a gente chama às vezes de válvula, diferenciado. Onde a gente pode ter isso, que é muito comum? Você pegar ali os caras que preparam carro, Opalão, Gol, os caras geralmente colocam comandos muito mais robustos. Para quê? Quando o carro está lá na lenta, você escuta ele embaralhando, parece que vai morrer. Mas quando está lá em marchas altíssimas, velocidades altas, o motor consegue admitir, ele respira melhor, admite mais ar. O AVAE é do mesmo modo como a gente viu lá em cima, só que agora com relação à válvula de escapamento. Então você pode ter o avanço ou o atraso na mesma, dependendo da sua necessidade. É brincando com esses conceitos aí, tanto de avanço e fechamento, que às vezes você consegue ver alguns carros aí mais potentes soltando aquelas labaredas de escape, no escape, melhor dizendo. É por conta desses atrasos, a queima ocorre e a válvula ainda está um pouquinho aberta. E o cruzamento de válvulas é o seguinte, eu vou até voltar para o outro slide, para vocês conseguirem visualizar. Quando você tem a admissão e a queima, esses dois processos, principalmente a queima, deixa resíduos. Você vai fazer um churrasco, você coloca o carvão, não fica fuligem? Você queima uma folha, fica fuligem. Essa fuligem ocorre também lá dentro do seu cilindro. Ela pode se acumular e virar carbonização. Então, para diminuir e para ajudar na retirada desses detritos, vamos colocar assim, você comanda as duas válvulas por um brevíssimo momento abertas. Então você consegue admitir uma certa quantidade de ar no momento que o escape está saindo, está abrindo. Para quê? Você ter um fluxo de ar e limpar a sua câmara, preparando ali a parte da câmara de combustão, como eu estou referenciando, ou a parte do cilindro ali, para retirar todos esses gases. Você auxilia nessa limpeza.